Eu recebi aqui um e-mail, a pessoa não quer se identificar, ela é lá de Montes Claros, ela diz assim: padre, eu sou católica, mas tenho uma dificuldade muito grande para aceitar que a igreja é una e santa. Se a igreja é seus fiéis, como é que ela pode ser santa se nós somos pecadores? E em relação às imagens, eu até respeito, padre, mas também não acredito e gostaria que o senhor me desse uma orientação. Minha filha, a igreja é una, santa, apostólica, católica, tudo isso nós rezamos no credo, né? E às vezes a gente precisa fazer uma distinção para a gente entender. Eu sou pecador, mas eu sou a igreja. Então eu posso dizer que a igreja é pecadora? Você pode até de maneira imprecisa, isso não seria muito correto você dizer. Eu particularmente não tenho dificuldade com a expressão de pensar que a igreja peca em mim, porque eu sou a igreja. Eu sou esse território onde a igreja peca. Mas a igreja é santa, porque o seu fundador é santo. A nossa origem é santa. Nós temos toda a nossa fundamentação em Cristo. Foi Ele que instituiu a sua igreja. Então, enquanto igreja instituída por Ele, que é santo, nós somos sempre santos. A igreja nunca perde a dimensão da sua santidade. Mas nós que somos o corpo que anda desta igreja, porque nós acreditamos nisso, né? Ao ser batizado, eu sou inserido na vida de Cristo e eu sou inserido na vida da igreja. Então eu faço parte dessa igreja peregrina, dessa igreja que ainda caminha nas estradas do mundo rumo ao céu. Não tem essa expressão na oração eucarística número 5? Somos povo que caminha na esperança. Então em mim, essa igreja está marcada pelo pecado. Porque se eu sou igreja e estou marcado pelo pecado, então eu levo para o coração desta igreja a minha fragilidade. E é por isso que a conversão precisa ser o nosso projeto, que a gente santifica essa parte da igreja que ainda está a caminho, dessa igreja que é peregrina. Então você precisa só compreender as duas distinções. A igreja é santa, una, católica, apostólica, romana, como nos diz o credo. E quando você pensa que você é corpo da igreja, que você não pode se pensar fora dessa responsabilidade de ser igreja, e já que o pecado está em você, então você identifica essa parte da igreja que peca, que somos nós. Por isso que nós precisamos de conversão, por isso que existem os sacramentos para santificar aquilo que não é santo ainda. Não é verdade? O sacramento que nós realizamos, a confissão, a Eucaristia, de maneira especial, até mesmo o batismo, quando apaga todas as forças, não é que apaga, às vezes a linguagem é muito imprecisa. O pecado original que nós trazemos, essa herança que nós trazemos de Adão, é apagada ali no momento da pia batismal. Aí você poderia dizer: padre, mas como é que é apagado se depois eu continuo vulnerável ao pecado? É aí que está a questão. Nós somos definitivamente lavados pelo sangue do Cordeiro. A salvação já nos foi oferecida. Mas depois eu terei de fazer essa semente do meu batismo frutificar ao longo da minha vida. É por isso que eu preciso ser cultivado. Por isso que eu tenho padrinhos, por isso que eu tenho pai e mãe, para me ajudar a fazer essa vida cristã vir à tona, porque eu recebi uma semente. A semente do batismo está em mim. Então a santidade me foi oferecida. É aquilo que a igreja chama de já e ainda não. Tudo já me foi oferecido. A salvação já me foi oferecida, a santidade já me foi oferecida, mas por ser eu, um homem marcado pelo limite, como dizia São Paulo, eu tenho ainda o espinho na carne, que me lembra a minha condição adâmica, eu vou viver então o meu processo de cura de tudo isso, como eu dizia no início do programa. O sacramento nos cura dessas imperfeições todas. O sacramento vai aos poucos nos restituindo, nos aproximando cada vez mais dessa santidade que já nos foi oferecida, mas que ainda não alcançamos totalmente. Então a igreja é santa, será sempre santa, porque o Cristo é santo. É o nosso fundador, a nossa origem é nele. Mas nós que caminhamos na estrada do mundo,
nas estradas do mundo, nós levamos o pecado ainda conosco. Nós ainda erramos. Então, quando você tem um padre, por exemplo, que peca, a igreja está pecando nele. Essa igreja humana, essa igreja que somos nós, o corpo, né? Eu sou parte deste corpo místico. Quando um bispo erra, claro, ele está errando como homem, ele está errando como bispo, ele está errando como membro da igreja. Embora a igreja continue sendo santa, mas naquele homem, ela está machucada pelo pecado. Em mim a igreja está machucada pelo pecado. Em você a igreja está machucada pelo pecado. E é aí que nós vamos vivendo essa ação do Espírito a nos conduzir cada vez mais para que essa santidade, que é a vocação da igreja que nos foi oferecida, que é o nosso destino, eu preciso caminhar na direção dessa santidade. E então nós entendemos essa expressão, que às vezes pode gerar equívocos. A igreja é santa, mas eu sou pecador. E por estar nesta igreja, eu acabo ferindo a igreja com o meu pecado. A santidade da igreja. Eu firo a santidade da igreja com o meu pecado. E é por isso que nós precisamos caminhar sempre na conversão. Quando você fala de que você tem dificuldade com a imagem, você talvez precise redimensionar o significado da imagem. A imagem é para nós um símbolo de fé. Não é nenhum problema você ter na sua casa uma imagem, desde que ela não seja uma idolatria, desde que ela não seja um lugar de idolatria. Eu particularmente gosto de arte sacra, tenho muita arte sacra na minha casa, tenho muitos santos esparramados pela minha casa, mas eu não tenho nenhum problema, porque para mim eu não tenho nenhuma relação de idolatria com a imagem. Aprendi desde criança a respeitar as imagens e tenho um carinho por elas, porque elas me lembram realidades que são sagradas para mim. É como a gente ter a fotografia de uma pessoa que a gente ama e admira. A gente não quer que aquela fotografia seja banalizada. Mas a gente sabe que aquela fotografia não é a pessoa. É apenas um símbolo. Símbolos, né, no grego, quer dizer aquilo que une. Aquilo que estabelece uma ponta com a outra realidade. É como se fosse um laço que nos ajudasse a chegar a outra realidade. A vela, por exemplo, é um símbolo. Pode ser um símbolo de fé, pode ser um símbolo de vida. Porque quando eu olho para a vela acesa, eu sou conectado a uma realidade que não é aquela vela acesa, mas que está presente no significado daquilo que eu vejo aceso. A vida nova de Cristo, por exemplo, no símbolo pascal, a ressurreição. O símbolo pascal não é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é muito mais. A ressurreição de Cristo é imaterial. É uma mística que nos envolve, que me convida a viver a ressurreição nos meus dias. E é também um destino escatológico. Eu acredito na ressurreição da carne. Mas ao olhar para a vela acesa, eu me recordo da presença de Cristo na minha vida. Dessa luz que ilumina os meus caminhos, dessa luz que não me permite ficar perdido. Então há toda uma dimensão simbólica na chama. É a vida vencendo a morte, é a luz vencendo a escuridão. E aí você tem todos os significados que você já conhece, porque você já está conectado a esse símbolo. Uma imagem é simbólica. Ela me conecta a uma realidade que não é material. Nós acreditamos na comunhão dos santos. Nós rezamos com os santos. Nós rezamos nessa comunhão. Você, ao ter uma devoção a Francisco de Assis, você está aproximando o seu coração ao coração de Jesus através do coração de Francisco. Porque você observa as virtudes que Francisco viveu e você quer imitá-lo. Mas não é nenhum problema você imitar Francisco, porque ao imitar Francisco você está imitando Jesus. Porque Francisco não foi santo por ele mesmo. A santidade de Francisco está intimamente ligada à santidade de Jesus. A ação do Espírito na vida de Francisco fez com que aquele coração humano tão marcado pelo pecado se transformasse muito semelhante ao coração de Jesus, sobretudo na pobreza. Olha que interessante. Aqui você volta à questão anterior. Francisco, por ser um homem pecador,
entrou na dinâmica da graça e o Espírito o santificou ao longo da sua vida. Da mesma maneira, como a igreja é santificada, essa igreja que está em nós, que é peregrina, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, essa igreja é santificada à medida em que ela celebra o mistério do Cristo. Porque, gente, se nós já estivéssemos santos, para que nós íamos precisar dos sacramentos? Se o sacramento é a atualização da vida de Cristo na vida da igreja. Então nós estendemos os braços para o céu e pedimos a Deus que essa santidade da igreja, que já está presente na eternidade, seja também derramada sobre nós. E aí nós temos gestos de caridade, gestos de amor que vão apressando essa santidade em nós. Então, ao ter a devoção por Francisco, você está aproximando-se de Jesus a partir dessa virtude que foi experimentada até a radicalidade por Francisco. Mas aí você poderia dizer, e com toda razão, mas se eu já tenho a oportunidade de me aproximar de Jesus, por que eu vou querer me aproximar de Francisco? Aí que está a questão. É que nós, cristãos católicos, nós acreditamos na comunhão dos santos. Nós não acreditamos numa santidade isolada, egoística. Ao viver o meu processo de santificação, eu estou unido a todos aqueles que já conseguiram antes de mim. Então, ainda que eu não invoque Francisco, ainda que eu me aproxime de Jesus só a partir de Jesus, sem nenhuma intermediação, eu estou levando comigo, sem saber, todos aqueles que de alguma maneira já estão com a santidade, né? Já chegaram a esse processo de santidade. E o papel de Nossa Senhora nessa história? É justamente ela, a primeira intercessora. Não existe vida cristã sem a presença de Maria. Como é que nós acreditamos nessa presença dela na história? Quando ela, no Evangelho, nos diz, fazei tudo o que ele vos disser, que foi o tema da minha pregação aqui no PHN. Este retorno ao coração de Maria para escutar com ela a palavra de seu filho Jesus. E aí é muito interessante, gente, porque a igreja se utiliza de toda a força materna para nos ajudar a ter um coração cristão. Você sabe muito bem que às vezes você tinha uma facilidade muito grande de aproximar-se da sua mãe e pedir a ela alguma coisa e tinha uma dificuldade de aproximar-se do pai. Se Maria é minha intercessora, se ao aproximar-me dela eu tenho a oportunidade, né, de experimentar essa força curadora de Jesus na minha vida, é um prazer passar por ela também. Então por isso a igreja reza com ela. A igreja pede que ela nos apresente ao coração de Jesus, pelo amor que Jesus tinha por ela. E Maria é também, para nós, o primeiro modelo de cristão. Porque foi ela que primeiramente experimentou a força daquilo que ela gerava. Ao apresentar ao mundo o seu filho, ela já apresenta o fruto que ela pôde experimentar com ele. E Deus, nos privilegiando sempre, né, com essa oportunidade de sermos em comunhão. Eu estou em comunhão com os santos, eu estou em comunhão com a Virgem Maria, para que a minha vida cristã seja cada vez mais qualificada. Então nós não estamos sozinhos nessa história. Nós temos uma mãe que nos acompanha, nós temos os irmãos que são os santos, tudo para que a gente possa chegar ao conhecimento do Filho. Tudo para que a gente tenha condições de experimentar a ação santificadora do Espírito. Tudo para que a gente tenha condições de chegar ao conhecimento do coração do Pai. A nossa fé é trinitária. Deus Pai cria, o Filho salva, o Espírito santifica. Tudo o que nós realizamos na força dos três, que é uma só. Uma única pessoa em três expressões. A unidade da Trindade. Embora tenham funções específicas, cada pessoa nessa Trindade, ou melhor, embora elas tenham uma comunhão, as três pessoas estejam em comunhão, cada pessoa tem uma função específica.
E é isso que nos torna unos também. O Pai que nos cria, o Filho que nos salva, o Espírito que nos santifica. É na força desses três movimentos que nós também somos recriados pelo Pai, salvos pelo Filho, santificados pelo Espírito. A vida na igreja acontece a partir dessa trindade. A igreja todos os dias é recriada pelo Pai. Como? Através da minha vida, através da sua. Onde existe um coração sendo convertido ao Evangelho, toda a igreja é recriada naquela criatura. Onde existe um ser humano sendo santificado pelo Espírito, toda a igreja está sendo santificada naquela criança que está sendo batizada. Onde existe hoje uma pessoa sendo salva pela força e pelo poder de Jesus, toda a igreja está sendo salva naquela criatura. Porque nós estamos todos coligados, nós estamos todos costurados, nós estamos todos unidos nessa comunhão. Isso é maravilhoso, minha gente. Nós não estamos sozinhos nessa história. Hoje, em algum lugar do mundo, alguém está fazendo a igreja ser mais santa, aceitando a ação do Espírito na sua vida. Hoje alguém está vivendo a dinâmica desse refrão, recebendo a cura do Senhor, recebendo a palavra que restaura, recebendo a ação misericordiosa que reorienta os nossos dias, que faz com que os nossos caminhos fiquem mais floridos, mais bonitos, mais alegres. É o que eu lhe desejo, que hoje, na situação tão específica que você hoje vive, eu desconheço, mas você sabe, e Deus sabe também, que você tenha oportunidade de receber essa mão do Senhor, a guiar o seu caminho, a abençoar a sua vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.